aí? Já deu teu like, te inscreveu no canal? Apertou o sininho para receber todos os nossos programinhas, porque não é só as rapidinhas que o canal do Professor Roberto coloca à disposição de você. Temos outros programinhas também no canal. Seja membro, te inscreve no canal do Professor Roberto e fique sabendo de todas as tretas da política, do dia a dia do teu município, estado e do Brasil e internacional também aqui, pela opinião do Professor Roberto, explicando tudo nos seus mínimos detalhes. Exatamente. Mas, como o Professor Roberto sempre faz, olha só o que nós temos aí na política, mas, melhor dizendo, não na política, mas nos casos de família. Pois é, parece que a Michele Bolsonaro, ou Micheque porque nós não podemos esquecer dos cheques do Queiroz, exato, e nem dos falecidos peixinhos do Palácio, né, do Alvorada, que a Michele matou pra pegar as moedinhas da Lagoinha, ali do Palácio. Pegou moeda que valeu menos que os peixes que ela matou, mas tudo bem. A gente não quer tanta inteligência assim também, né? Mas, como eu havia dizendo, casos de família. O velho já declarou, a mulher é incontrolável, exatamente. E parece que ela agora se deu conta que tá num partido de extrema direita, onde a maioria é red pill, a maioria não gosta de mulheres, diga-se de passagem, porque esse pessoal da extrema direita não gosta de mulher, eles querem mulher submissa, calada, exatamente. Que nem aquele personagem do Chicanismo que mandou a mulher calada, exatamente. É isso aí. Parece que agora a mulherada que milita pelo PL, por toda essa catrafa da extrema-direita e da direita, se deram conta que estão em partidos de direita. Misógino, homofóbico, preconceituoso, machista e red pills. Que o red pill é justamente o cara que não gosta de mulher. Não gosta de mulher inteligente, não gosta de mulher independente, não gosta de mulher que tenha posicionamento. Exatamente. E que se projete mais do que ele. Porque ele, como macho alfa, se sente extremamente ofendido. Onde é que já se viu? Mulher ser mais do que eu. É justamente esse pensamento que nós temos que colocar na lata do lixo da história. Aqui no Brasil é um pensamento de machista atrasado, de red pill atrasado, exatamente. Por isso que a maioria desse pessoal que comete feminicídio, geralmente, se tu for no Facebook, vai lá ver essa camiseta, né? Verde e amarela, ali posada, eu sou 22 com uma arminha na mão. Exatamente. É esse pessoal que vocês veem aí, que são da extrema-direita. Aí, mulherada da extrema-direita, do PL, mulher, estão vendo como é que é militar em partido de extrema-direita? Agora, aguenta que o filho é teu, minha filha! Tá na hora da cachaça. A cidade tá ficando feia, literalmente. Em alguns pedaços até meio assustadora. Ao longo dos anos, descer na rodoviária de Porto Alegre foi se tornando uma experiência bem desagradável, a noite foi se acabando aos poucos e a cidade foi perdendo aquele brilho do início dos anos 2000. E a pergunta que fica é, o que aconteceu? A enchente de maio de 2024 jogou mais lenha em tudo isso. E é importante deixar claro que ela não criou os problemas de Porto Alegre. Ela apenas tornou impossível de continuar fingindo que não existiam. O comércio do centro encolheu mais de 14% até o fim do ano, o mercado público, com 155 anos de história, o símbolo da cidade, ficou 41 dias fechado e ainda opera com vendas 40% abaixo do pré-enchente, e o centro tem hoje cerca de 5 mil imóveis desocupados. Com esse vazio, com a precariedade das ruas, Porto Alegre começou a dar medo de sair de casa, independente do horário. E assim, a antes fervida noite de Porto Alegre foi esfriando. Uma cidade que vive é uma cidade que tem noite, e a noite de Porto Alegre foi morrendo. O produtor de festas Matheus Moraes, de 25 anos, diz que a noite em Porto Alegre está bem próxima de uma crise. Menos animação urbana significa menos receita para pequenos comerciantes, menos movimento nas ruas e mais sensação de abandono. Apesar disso, eu mesmo fui para a Cidade Baixa algumas vezes nos últimos meses e posso dizer que vi algumas ruas lotadas na sexta e sábado à noite. O que eu percebi é que o público por ali é mais jovem, tá à procura de bebida barata e não faz questão de pegar uma mesa em um bar. O pessoal fica em pé nas ruas e calçadas mesmo. A Cidade Baixa possui alguns bares sim, mas com uma proposta diferente dos bares da região da Auxiliadora e arredores, onde o clima parece outro, com mais barzinho, gente sentada e consumindo com mais calma.
E isso contrasta com o 4º distrito, por exemplo, onde eu vi mais baladas com ingresso e bebida mais cara. E isso é um dos pontos que ajudam também a entender a queda da noite e não só a porto-alegrense, que é o preço. Sair está se tornando caro, e se a gente está com dificuldade de fazer compras no mercado, quem dirá sair à noite para beber. E enquanto essa região está dando sim sinais de melhora, lá na Farrapos também está vindo um negócio que pode nos dar um pouquinho de esperança. De que uma cidade só sobrevive aos grandes eventos climáticos, ou seja, quando tiver sustentabilidade local. O governo do estado tem recursos para fazer, mas demora 2 anos para fazer um projeto para ser executado até 2029. Recursos para a Prefeitura de Porto Alegre, além de recursos buscados de financiamento, e é bom que as pessoas se informem, 7 bi, que então vão ser aplicados aonde? Vão beneficiar quem? Qual a participação da sociedade, Roberto? No estado, declaração do próprio secretário Pedro, dizendo que foi encaminhado para Porto Alegre para as enchentes 285 milhões de reais. Quero saber desse quero saber onde ele vai aplicar. Isso eu estou entendendo no CMDU Água. Não aplicaram coisa isso. Quero saber quais os projetos, aonde foram aplicados, né, que mostre para a população. Mas se aplicar, eles vão ter que prestar contas. Eles têm que prestar contas. Mas ele é prefeito de Porto Alegre, ele tem que prestar contas. Então, como Porto Alegre foi de capital da inovação a cidade melancólica em apenas 20 anos? Para responder isso, eu preciso te mostrar 3 momentos que contam essa história. O passado glorioso que ficou na memória, o presente abandonado que ninguém quer ver e o futuro incerto que ainda pode ser diferente. Nos anos 90, Porto Alegre era o tipo de cidade que fazia o resto do Brasil sentir inveja. Não era o fervo de São Paulo, não tinha o glamour do Rio, mas tinha uma identidade própria e uma energia que as pessoas de fora conseguiam sentir assim que chegavam. Porto Alegre se destacava na estrutura da cidade. O transporte público era considerado um dos mais organizados do Brasil, com corredores exclusivos e até premiações nacionais. Eu peguei essa época do transporte público e era realmente muito bom, com ar-condicionado e ônibus frequentes. A URGS ajudava a transformar a cidade em um dos principais polos universitários do país, atraindo estudantes e movimentando a vida urbana. Do lado cultural nasceram nessa época a Secretaria de Cultura do Estado e a Casa de Cultura Mário Quintana, um palácio histórico no centro que virou ponto de encontro de artistas, escritores e gente que simplesmente gostava de estar num lugar bonito. Mas o lado cult era só parte da história. O rock gaúcho ganhava o Brasil com acústicos na MTV e a vida boêmia da cidade era espetacular. Porto Alegre era conhecida pela noite ativa, com bares, festas e feiras de rua em inferninhos e boates. O Bar Van Gogh, aberto desde 59 na Cidade Baixa, era o tipo de lugar que só existe em cidades que tem noite de verdade. Às 8 da noite estava quase vazio, às 3 da madrugada começava a encher e aos sábados só fechava quando o sol já tinha nascido. Caetano Veloso ia lá depois dos shows e Lupicínio Rodrigues e Paulo Santana também frequentavam o bar. As pessoas tinham vontade de vir a Porto Alegre, tanto a passeio quanto para se mudar para lá. E quem já estava não queria ir embora. Porto Alegre era considerada uma das melhores capitais brasileiras para se viver no período. Os dados do início dos anos 2000 mostram indicadores impressionantes. A expectativa de vida era de 70,3 anos, a taxa de alfabetização alcançava 97%, o abastecimento de água cobria 99,5% da população e a coleta de lixo era universal, 100%. Mas a situação piorou muito ao longo dos anos 2000. A população tem que se conscientizar que ela tem uma identidade no território. É isso, o pertencimento. Quem faz um bairro, quem faz a cidade são as pessoas. Os governantes fazem. Então é necessário que a população se conscientize de que tem que ter a infraestrutura necessária para protegê-las. Né? E ali, no Itália Navegante, teve vários projetos de habitação, a Vila Tecnológica, né? Não basta fazer uma alça de uma ponte. Agora a preocupação, eu vi também ontem, que estão preocupados em fazer uma outra alça perto da Arena do Grêmio. Mas que, olha, eu sou gremista, mas que vá por aí que parta a Arena do Grêmio. Eu quero, a comunidade que está lá que só preocupada com a comunidade. Então, além da insegurança, Porto Alegre estava se tornando insuportável. No subconsciente de quem visita a cidade, de quem mora lá ou até de quem vê notícias como essas, as pessoas sentem que a cidade está largada. E as pessoas começaram a sair. Entre 2010 e 2022, Porto Alegre perdeu 76 mil moradores, queda de 5,4% da população. Para uma capital, isso é inédito. Das 319 maiores cidades do Brasil, apenas 39 encolheram nesse período, e Porto Alegre estava entre elas. Percebam bem como é que se dá a lógica que nós enfrentamos. Essa lógica. Eu queria colocar assim. Há um patrimônio público que eles deixam cair para poder vender aquele espaço para iniciativa privada. Essa é a lógica da entrega do patrimônio público. Do patrimônio público, eles querem acabar com o Estado. Eles estão dizendo que o Estado não funciona. Mas quem está no Estado são eles, não funciona pela incapacidade. Então o poder público, o Estado, está sendo destruído. Para quê? Para que a iniciativa privada tome conta. Ah, eles investem. Mentira! Mentira! Vão buscar dinheiro nos bancos públicos. Quando eles se propõem que apresente o orçamento. Vide aqui o Harmonia. A própria Constituição, aqui recebeu uma concessão, está reclamando que não consegue fazer, desenvolver seus projetos.
Mas como assim? Ela não tinha o dinheiro? Aonde foi parar? Por que o aeroporto precisa de mais investimento público? Quando ele é privado? Quando ele é privado. Assim é bom, porque assim, Aí a é lógica bom. do liberalismo é assim. É. Eles privatizam tanto as empresas públicas. Se elas são deficitárias, elas não são deficitárias. São mal administradas. Né? São mal administradas. E quem coloca os diretores, os presidentes, são os governantes. Né? Não é uma escolha da própria composição dessas empresas públicas. E aqui as pessoas não percebem isso. Imagina agora, querem passar a empresa mineradora, que é responsável pela mineração do Estado, para a iniciativa privada. É mais uma venda. Tudo isso é uma política de arrecadar para quem quer ganhar. E empresa pública, ela não tem que dar lucro. Ela não é empresa para dar lucro, ela é empresa para prestar um bom serviço. O mais incrível, o próprio prefeito de Porto Alegre disse que não podia repassar o dinheiro para uma empresa pública. Mas para a iniciativa privada ele passa quase 100 milhões. Por toda Porto Alegre há sinais de abandono, mas o primeiro deles é justamente onde a cidade dá a sua primeira impressão. Essa é a região da rodoviária. Quem chega de ônibus desce aqui e encontra dezenas de pessoas em situação de rua dormindo nas calçadas, usuários de drogas, lixos acumulados e prédios históricos abandonados. A Polícia Civil reconhece publicamente que essa região, incluindo parte da Avenida Farrapos, é onde mais se prende gente nos últimos anos. Antônio de Conto tem 69 anos e gerencia o Hotel da Família, aberto há mais de 8 décadas na Farrapos. A entrada da cidade está muito feia, horrível. O pessoal passa longe daqui. Estamos sofrendo há muito tempo. À noite não podemos nem indicar um lugar para jantar. Após a enchente piorou tudo. Muitas lojas fecharam. O que já era ruim ficou péssimo. Num único trecho de 5 km na avenida entre o Viaduto da Conceição e a estação do Transurb, existem hoje 211 pontos comerciais vazios. Dados do Secov do Rio Grande do Sul mostram que as salas comerciais alugadas nos bairros da Farrapos caíram 76% entre 2018 e 2023. Foi também ali na Farrapos que em abril de 2024 um incêndio matou 11 pessoas e feriu 15, numa pousada usada pela prefeitura para abrigar pessoas em situação de rua. Funcionários da própria prefeitura tinham alertado sobre as condições do local antes da tragédia. Odil Aquino Alves, 60 anos, mora a poucos metros dali e definiu o que virou a região em 3 palavras. Virou uma cracolândia. O entorno da pousada, apesar de abandonado, não parece uma cracolândia, mas é a 4 minutos a pé do local do início do vídeo, no entorno da rodoviária. O delegado Kleber dos Santos Lima, diretor da Delegacia Regional de Porto Alegre, diz que não é um fato desconhecido o tráfico de drogas naquelas imediações, e que não é um trabalho apenas policial, também é uma questão de saúde pública.